Olá pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez aqui neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e o Altíssimo esteja com cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez quero trazer um vídeo que possa ser construtivo, tá? Injetando sempre racionalidade, entendimento, compreensão, lucidez e lógica. Quem acompanha o canal aqui há um bom tempo sabe como funciona a estrutura do canal. Eu explico versículos por versículos dentro da sua própria Bíblia para você não me taxar de herege. Mas os que são regidos pela ignorância vão dizer: ah, mas está usando texto fora de contexto. Então eu quero que você assista, tá, com precisão, com atenção até o final, não pule parte do vídeo. E se você é realmente uma pessoa que não segue homens, que não segue dogmas, doutrinas, e que é uma pessoa que tem cérebro e realmente funciona o seu cérebro, você vai ver coerência no que eu falo. Mas se simplesmente você não conseguir enxergar essas coisas, sinto lhe dizer que você é mais um escravo, tá? Pelos homens e pelo sistema manipulador e opressor. Então eu conto com a participação sempre de cada um de vocês, nos likes, compartilhamentos, tá? E bons comentários para engajamento do canal. Cada um de vocês que tem participado, o canal tem desenvolvido conforme a participação de vocês, pois o combustível aqui que move o canal a existir e continuar gravando, tá? É a reação de cada um de vocês, é a participação de cada um de vocês, é o interesse de cada um de vocês. Então bora lá pro vídeo, já falei demais, tá? Vamos aqui construir. Esse aí na tela é o rei Davi, tá? O famoso rei Davi que todo crente gosta de pregar. Seus super poderes, derrubou o gigante, arrancou a cabeça do filisteu, né, do Nefilim. Pois bem, vamos construir a narrativa aqui e eu conto com a sua atenção, tá? Começando aqui pelo livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, é um dos versículos, provavelmente quase um dos mais pequenos, dentro dos 10 mandamentos, né? Já falei aqui do Moisés conversar com o demiurgo, né, o arconde, mas está escrito, vamos levar em consideração, não matarás. A lei e o mandamento é para você não matar. Você sabe que já entra em contradição aqui com a tela, né? Mesmo sendo uma linhagem diferente, de gigante, de Nefilim, de filho da serpente, mas não é para matar. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui em 1 Samuel, vocês conhecem essa história, né? Capítulo 13, versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado a Baal, né? Para si um homem segundo o seu coração, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o Senhor que te ordenou. Então tá falando aqui, tá? Sobre a questão da escolha do rei Davi. Mas quem coloca esses versículos se coloca no lugar de interpretação como se fosse, entre aspas, Deus falando, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Até porque é uma coisa estranha, né? Os crentes falam isso porque se realmente Deus é um ser espiritual, é um ser metafísico, como pode espírito ter coração? Já começa aí, né? Mas vamos continuar. O mesmo texto é citado no livro de Atos para você dizer, ah, você está interpretando coisa do Velho Testamento, da lei. Então tá, livro de Atos, capítulo 3, 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como o rei Davi,
eu pulo como o rei Davi, eu canso, corro, luto como o rei Davi. Não é assim que vocês cantam? Ensina as crianças a cantar. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, o mesmo que escreveu: o Senhor é meu pastor, né? Eleva os meus olhos para os montes. É esse mesmo, o baixinho, filho de Jessé. Homem conforme o coração, meu coração. Então no caso aqui está dizendo que era o segundo coração do Altíssimo, tá? Que executará toda a minha vontade. Ah, então ele é um servo. A palavra servo significa escravo. Ele é um escravo de Deus, um servo de Deus. Quando você diz na denominação, eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus, você está dizendo que é um escravo. Pesquise o que significa a palavra servo. Servo significa escravo. E lembra que tem outras passagens que dizem: eu não vim, não vos chamo de servo, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Chamarei vocês de amigos. Então a questão, eu sirvo a Deus. Tem versículos que diz, né? Eu não vim para ser servido, mas para vos servir. Então como que vocês dizem que é servo? Você está dizendo que você é um escravo de Zeus, um escravo de Baal. Quando você fala, eu sou um servo do Senhor, você está dizendo, sou um escravo de Baal. Eu sou, tá, um escravo da religião. Vamos continuar. Então, continuando falando sobre o rei Davi, né? Tem até novela aí que todo mundo aplaude, o rei Davi. Segundo Samuel 8:5, e vieram os sírios. Quando eu trago aqui a questão aqui, tá? Vou falar de mortes agora. O rei Davi. Segundo Samuel 8:5, vieram os sírios do Damasco a socorrer a Hadézer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. Ele matou 22.000 homens. Não estou inventando nada, tá na sua Bíblia, tá? Como que fica aí a questão? Não matarás. E agora? Não matarás. Por que Davi foi lá e matou? Mas ele não matou só calma que vamos chegar na história que todo mundo conhece. Davi matou muita gente, viu? Davi matou muita gente. Vamos chegar aqui, ó. Primeiro Crônicas, capítulo 19, versículo 18. Diz essas palavras: porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 70.000 carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Ele feriu. Quando fala feriu aqui, tá? Na questão aqui de ferir, é questão de matar. Ele matou, Davi matou. Quanto ele matou? 40.000 homens. E aqui diz, não matarás, né? Vamos continuar. Segundo Samuel 10:18, porém os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi. Esse foi o versículo que eu acabei de ler, né? Não. É citado em outra passagem. Dentre os sírios aos homens, 70 carros, 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Então Davi matou. Aqui vocês conhecem esse texto de 2 Samuel 11, eu não vou ler inteiro. Quando Davi, talarico, cometeu um adultério, gostou da mulher, ainda mandou colocar o marido da mulher em campo para ser morto. Então ele cometeu, além do adultério, o homicídio. E vocês evangélicos são contra os homicidas, são contra os adúlteros. A própria Bíblia diz, ficará de fora os adúlteros, os homicidas, lá em Apocalipse. Mas a questão aqui é o rei Davi. Segundo o coração de Deus. Essa é uma imagem muito propagada pela Igreja Católica, inclusive falando da chama, né? A chama que eu já trouxe aqui no vídeo anterior, os 2 vídeos, quem não assistiu, ligado a um espírito, a um só não, mas várias entidades, né?
a mãozinha com sinal do próprio Bafomé. Vamos lá. Um homem segundo o coração de Zeus. Se você ler aqui vários versículos, Lucas 18, 38, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora começa a narrativa do vídeo, tá? Porque se Davi era segundo o coração de Deus, de Zeus, tá escrito aqui, tá? Era um homem, Davi, o rei Davi, era um homem segundo conforme o coração de Deus. Por que aqui então, tá? O cego compara, depois dessas atrocidades aqui, já que Deus é contra o homicídio, Deus é contra o suicídio, Deus é contra os adultério, né? Como é que fica aqui? Porque Davi praticou tudo isso aí. Adultério, né? Praticou homicídio. Você viu quantos homens ele matou? Eu citei aqui, ó. 22 mil. Aqui no outro, 40 mil, né? Tem outras passagens que fala 700 mil. Quantos homicídios Davi praticou? E aqui o cego chama ele de filho de Davi. Como que você fala agora que o suposto Jesus ele veio da linhagem de Davi, se Davi não tinha um testemunho? E como que ele pode conter na sua linhagem, no seu sangue, a linhagem de pecador, a linhagem de homicida? Você está entendendo isso aqui? Qual grave é? Que em Marcos 10, 47, e ouvindo que era Jesus, saiba separar Jesus de Yahshua Hamashia, tá? Não tem J no hebraico, no grego, nem no latim. Personagem que veio de Iesus, isso é porco, criado por Roma, é latim, é um nome latinizado, tá? Jesus veio de Iesus, que não tem nada a ver esses dois nomes, tá? Com a linhagem do hebraico. Aramaico era Yeshua. Então já expliquei em outros vídeos sobre a linguagem aramaica. E começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como que ele era filho de Davi, a linhagem, tá? De Davi. Se Davi era complicadinho, hein? Cheio de homicídio, cheio de atrocidades, né? Talarico. Você acha que o Jesus que vocês louvam aí veio dessa linhagem aqui, então? É a Bíblia que está dizendo. Mateus 9:27. Partindo Jesus dali, seguiam 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então são várias passagens, tá? É Lucas, é Marcos, é Mateus. Mais uma, e falando Jesus dizia ensinando no templo: como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? Ah, aqui já é uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Como que vocês dizem que eu sou filho de Davi? Então aqui já é uma passagem um pouco diferenciada. Mateus 20:30. Eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo Jesus, passava clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Deus é Davi? Certo, pessoal? Então tem muitas passagens que cita a questão do Davi, que era homicida, tá? Que era um cara que cometeu homicídio. Mas vamos continuar aqui, que o caldo vai engrossar e vai ficar pior, tá? Profecia do livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. E porei a chave da casa de Davi, a casa do pecador, a casa do homicida, a casa, tá, do adúltero, a casa, enfim. E era um homem segundo o coração de Deus. Sendo Deus onisciente, como vocês narram, onisciência, saber todas as coisas antes de suceder. O próprio Altíssimo não sabia que ele era um adúltero e mesmo assim era segundo o coração dele? Não sabia que era um homicida? Fica aí para vocês pensar mais essa.
Então tá aqui, uma profecia, tá? E abrirá e ninguém fechará, e ninguém fechará e ninguém abrirá. É, isso aqui ligado ao livro de Apocalipse, tá? Isaías, se cumpriu lá em Apocalipse 3:7, né? E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, ó, defendido pelos Yaldins aí, seguidores do Romilson, que se consideram Filadélfia. Eu acho que a igreja do Messias não tem que ter título, não. Tem que ser reto, íntegro, sabe? E não tem que ter título. Agora você se denominar Igreja Filadélfia, e o Romilson é o anjo aqui, né? É o anjo da igreja. Isto diz o que é Kadosh, o verdadeiro, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Mais uma vez, a chave do Davi aqui, tá? O Davizão aqui que foi lá e cometeu ato sexual com uma mulher casada. Isso é chamado de adultério. Depois mandou matar, né? O marido da mulher. Esse mesmo Davi, tá? Que matou 22 mil homens. Tá aqui, ó. Davi, ó. Feriu 2 sírios, 22 mil homens. O mesmo Davi aqui do livro de Crônicas, ó. 40 mil homens, tá? Aqui do livro de Samuel, ó. Quantos aqui? 40 mil homens da cavalaria. Aqui, ó. Matou o marido da mulher. É o citado aqui, ó. Que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. O que fecha ninguém abre. Como que vocês interpretam isso? Eu estou promovendo heresia ou raciocínio? Ah, mas eu fico com o que está escrito na Bíblia. Pois é, a Bíblia foi escrita pela Babilônia. E é um agrupamento de crenças pagãs. Tá? Tem zoroatrismo, tem druidas, tem numerologia, tem cabala, tem doutrinas do Egito, tem mitraísmo, tudo envolvido nessa sopa chamada cristianismo e religião. Tá? Se vocês gostaram, deixa um like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fui!